bem, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do Pode Isto, esse nome incrível criado pelos nossos bolsistas do PIBID de História e Psicologia, começando mais uma conversa aqui. Nesse episódio de hoje, a gente vai falar sobre a Primeira República, mas não necessariamente só de história da Primeira República. A gente vai fazer um contraste entre a Primeira República, que é um tema muito interessante discutido aí pelo 9º ano, e também pelo terceiro ano do ensino médio, que está se preparando aí para os vestibulares, para o Enem. Mas a gente vai fazer um contraste da Primeira República, chamada também de República Velha para os íntimos, com o nosso Brasil atual, que é uma nova república. Nós já estamos atualmente aí sei lá, alguns dizem quarta, outras terceira e outros até sexta república. Depende da conta, né? Depende do historiador. Eu só queria lembrar aí o pessoal de duas frases muito famosas da história para motivar a acompanhar esse episódio, que não vai ser muito longo, mas eu acho que vai ser fantástico e muito interessante com a contribuição dos nobres colegas que estão aqui, né? E tem um historiador que, infelizmente, morreu fuzilado no nazismo, mas ele é muito conhecido, muito famoso aí no mundo da história, e o nome dele é Mark Bloch. Ele tem um livro chamado Apologia da História ou O Ofício do Historiador, e uma das frases dele muito legais, que a gente sempre lembra, é esta daqui: a incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. O que ele está querendo dizer aqui para a gente é que quando a gente estuda os acontecimentos do passado, a gente tem que ter uma motivação no presente. Quer dizer, se o historiador vai pesquisar sobre a corrupção, ou sobre a escravidão, ou sobre a desigualdade social, ou outros temas, são problemas atuais que incomodam as pessoas de hoje, né? E ele faz um rastreio no processo histórico. E um outro historiador muito legal também, minha cara Natasha, é o Peter Burke, historiador aí de história da cultura, né? Um culturalista, e ele diz o seguinte: a função do historiador é lembrar a sociedade do que ela quer esquecer. Então a gente vai tocar aqui em alguns temas que podem ser interessantes. Por isso eu convidei hoje aqui, então, para participar, o bolsista do PIBID, esse Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, da Psicologia, João, a bolsista Amanda, e que também é da Psicologia, e a bolsista Natasha, que é da História. E a gente vai fazer uma conversa aqui interdisciplinar, transdisciplinar, muito legal. E aí, o primeiro tema que eu coloco, para fazer um contraste, para começar de leve, tá, gente? É o seguinte. Só lembrando que eu não preparei o roteiro com o pessoal, né? Ficou em aberto. A gente vai desenrolar essa conversa até para ser mais interessante para os nossos queridos alunos poderem acompanhar aí. Mas é o seguinte, gente. O nosso tema é máquina eleitoral. Então, a gente vai falar aqui de eleições. Esse é um ano eleitoral, né? Esse ano a gente vai aí votar. Todos os adultos ou maiores de 16 anos ou maiores de 70 anos, caso queiram, vão votar nas urnas para escolher os políticos dos poderes executivo e legislativo. Presidente da República, com a sua chapa, o seu vice, né? E junto com o presidente, os possíveis ministros no poder executivo e também senadores. Hoje, neste ano, serão 2 senadores por estado, né? O senador ele tem um processo diferente, aí, porque a cada 4 anos é ou um senador ou 2 senadores. Neste ano serão 2, dos 3 por estado que ocupam cadeira no Senado. Deputados federais, deputados estaduais, né? E governadores de estado. No nosso caso, o governador do Mato Grosso do Sul. E aí, quando fala de máquina eleitoral, eu quero lembrar que lá na Primeira República, na República Velha, por acaso vocês se lembram aí o período da República Velha? É aquele período, professor, depois da Primeira República, né? Que a gente tem a proclamação da República, se eu não me engano, com um cara que chama Deodoro da Fonseca, né? Depois, o vice dele, um colega dele no próprio golpe, que é o Floriano Peixoto, assume também a presidência, e após esse período a gente inicia a República Velha, marcada por aquela transição de poder entre São Paulo, Rio, tô errado? Tá certíssimo. O João é São muito... Paulo, Minas, perdão. O João é um jovem que está no curso de Psicologia, mas que adora a história, né? Pelo que nós já percebemos nas nossas reuniões aqui, né? Na escola. Muito bem, cara. República Velha começa em 1889, com um golpe liderado por militares, pelo Marechal Deodoro da Fonseca. E esse período dura até 1930. Esse é o recorte temporal que a gente faz.
acaba quando Getúlio Vargas chega ao poder por meio de outro golpe, chamado então, pela história assim tradicional, né, de Revolução de 30. O que eu quero mostrar é que durante esse período da República Velha, a gente teve algumas práticas, tais como o coronelismo, o voto de cabresto, a política dos governadores, que são hoje aceitas de forma assim convencionada, acho que ninguém discorda disso, que são práticas fraudulentas ou práticas de distorção de ética social, né? De limitação de cidadania. Coronelismo, né? Era essa prática de que antigas pessoas, via de regra, proprietários rurais no interiorzão desse Brasil profundo, nas cidades pequenas ou em algumas cidades até maiores, mas via de regra proprietários rurais que tinham algum dinheiro, tinham influência política e tinham pessoas sob sua influência, controlavam os votos, né, de muitas pessoas nesses distritos, das pessoas de classes de renda mais baixa, classes mais pobres. Eles eram os coronéis. O coronel era um apelido, né? Era um termo assim coloquial do dia a dia, que fazia referência a um título da Guarda Nacional, mas que não existia mais. Eles não tinham nada a ver com o poder militar, eles não tinham nada a ver com as Forças Armadas, com força policial, mas eram chamados e conhecidos de coronéis, assim, de forma usual no dia a dia. E eles controlavam o voto das pessoas. Então, se eu sou um coronel na taxa, eu vou fazer você votar em quem eu quiser. Vai ser o meu primo, meu sobrinho, meu tio, meu amigo, meu compadre. E eu vou controlar o seu voto porque eu sei em quem você vota. O voto é aberto. Eu vou saber lá, vai ter a sua assinatura na cédula que você vai colocar na urna, né? Vou conseguir te controlar. Eu posso fazer esse controle de um jeito fácil, comprando o seu voto ou te ameaçando, ou até indo para vias de fato, né? Isso acontecia. Os políticos eles ganhavam as eleições controlando os votos. Entre outras práticas, a degola e tal, não sei se vocês são familiarizados com esse termo da Primeira República. A degola era um controle das minorias em termos políticos, na dimensão política. Os deputados e senadores que fossem da minoria, que ganhassem no voto, poderiam ser retirados, depostos do Senado, porque a chapa da maioria tinha condições de ocupar todo o Senado. Foi um esquema da Primeira República. Por isso, a gente chama, pessoal, de república oligárquica, porque um pequeno grupo de poder controlava, um pequeno grupo de poder econômico controlava o poder político e pensava neles próprios, não pensava no público. Não fazia aquilo que uma república deveria fazer, né? Não é à toa que o José Murilo de Carvalho chamou de a república que não foi. A gente virou uma república, deixou de ter rei, deixou de ser uma monarquia, colocou a ideia de cidadania em construção, mas a gente não teve um pleno exercício de cidadania. Somado a isso, poucas pessoas votavam. Naquele período, analfabetos não podiam votar, mulheres também não votavam. Maior parte da população brasileira era composta por analfabetos e metade da população brasileira, assim, arredondando os números, era composta por mulheres. Então a gente tem uma minoria, de fato, de eleitores controlados, né, pela prática do voto de cabresto. Esses são alguns aspectos da realidade da Primeira República, certo? E aí eu quero colocar em contraste o seguinte, para a gente pensar hoje em dia. Vocês acham que hoje em dia a gente tem uma confiança no sistema eleitoral, como as eleições são feitas, como a gente escolhe os nossos candidatos e como a gente efetiva o voto nas urnas para escolher os candidatos aos cargos políticos? Essa é uma primeira pergunta para a gente pensar hoje. Ou vocês acham que práticas de antes ainda permanecem atuais hoje em dia? Olha, eu acho que um ponto importante da gente discutir é que antes tinha um isolamento que era pela questão da distância, né? Então, para você conseguir votar, era muito distante. Então, assim, você lê em livros que muitas vezes para chegar a um local que ia conseguir fazer a votação, né, a pessoa ficava dias ou semanas em cima de uma mula para poder chegar até o local, né, para conseguir fazer essa votação. E hoje eu acho que um isolamento é a questão da falta de acesso à internet, né? Então, assim,
Porque, querendo ou não, muitas das notícias, das informações veicula por meio da internet. Não só da televisão, tem a rádio, mas muitas vezes tem locais que não têm acesso, né? Então, hoje, para você conseguir um benefício do governo, para você conseguir abrir uma conta em tal banco, você precisa desse acesso à internet. Tem pessoas que, além de não ter acesso, não têm o conhecimento, né? Para poder usar a internet de uma forma que facilite. Então, assim, ao meu ver, é um dos pontos que chega aqui nessa questão dessa questão eleitoral. Por falta de conhecimento, por falta de acesso, muitas pessoas têm medo da urna eletrônica e achar que não, os votos estão sendo manipulados e tudo mais, mas por falta de conhecimento mesmo. Eu acho que para complementar o que a Natasha falou, tem uma questão muito importante que não pode ser ignorada, que eu acho que é o cabresto, de fato é o cabresto moderno, é o desconhecimento do processo eleitoral que a gente tem no nosso país, né? A gente, por exemplo, quem você estava falando, a gente vai ter eleições para poder executivo e legislativo, no âmbito federal e estadual nesse ano. As pessoas não entendem as diferenças que existem entre o voto para um cargo eletivo executivo e para um cargo eletivo legislativo. Legislativo é deputado, senador, executivo, que nem o professor falou, presidente, governador. As pessoas não entendem a diferença desse voto e sequer a função que essa pessoa desempenha, né? Muitas pessoas acabam. A gente vê também a cultura da compra de votos, principalmente em cidades do interior, com gasolina, com cesta básica. E essas compras de votos, dificilmente elas estão ligadas a um cargo que é personalista, né? Que é o quê? Presidente, governador, você vota para uma pessoa, né? Você vota naquele indivíduo para exercer aquele cargo. Geralmente está ligado aos votos que são de legenda, né? Que é o voto que serve para eleger os nossos deputados. O senador também é personalista, mas os deputados federais e estaduais. E nesse sentido, nesse âmbito, é, a gente tem o surgimento até do próprio tiririquismo, né? Para quem não é mais novo e não se lembra, acho que na eleição de 2010 tem um humorista chamado Tiririca que se candidatou a deputado federal em São Paulo. E ele foi a pessoa mais votada na eleição de 2010 no estado de São Paulo para ser deputado federal. É um claro sinal de protesto, talvez, da população, como parte das pessoas viram, ou um claro sinal de que as pessoas não entendiam como funcionava uma eleição legislativa, que ao votar em uma pessoa, você depositava o voto para a cadeira de um partido, né? Para uma cadeira de ideias, e sequer, às vezes, entendem como funciona a influência sequer entendem a influência que o legislativo tem na construção da governabilidade, na construção da forma como o país seguia durante aquele governo, já que é o legislativo que aprova as leis, é o legislativo que define o orçamento, é o legislativo que derruba ou aceita o veto que o presidente tem sobre leis votadas. Então, o presidente tem suas funções muito cercadas pelo poder legislativo, né? E a gente, às vezes, acaba até dando menor importância para esses votos, né? Tendo eles como, conheço um amigo meu que se candidatou a deputado federal, conheço um famoso que está ali num partido tal como deputado federal. Às vezes eu nem conheço as ideias que a bancada daquele partido defende, mas por ser uma pessoa famosa, por ser uma pessoa que eu conheço, eu acabo votando naquela pessoa, coloco no Congresso indivíduos que talvez não vão votar como eu gostaria que votasse e vão mudar a vida do país, sendo que de uma forma que eu não gostaria, né? Muito interessante. Acho que essa conversa aí, ela rende pano para manga, né? Você quer comentar alguma coisa sobre isso, minha cara? Não, só colocar o ponto de que, assim, muitas vezes é uma questão realmente de negligência da pessoa, de não pesquisar a fundo, de ir por influência dos outros, mas tem também a questão que a Natasha levantou. Como que uma pessoa que ela não consegue nem usar um celular, como que ela vai saber qual a proposta da pessoa que ela está votando? Ela vai votar em quem o patrão dela vai votar, ela vai votar em quem vai e promete um emprego para ela, porque tem muito essa questão também em época de eleição, principalmente quando são eleições menores para prefeito, por exemplo, de se você votar em mim, você vai conseguir um cargo na prefeitura. Então Cabides de emprego. tem toda aquela troca de funcionários, vira um caos.
por promessa, por promessa de uma vida melhor caso vote. E a pessoa acaba não se aprofundando se realmente vai proporcionar aquilo que espera. Não pensa muito no coletivo. A Amanda me fez lembrar de uma frase. Eu não lembro exatamente quem é o sociólogo que diz essa frase, mas ele diz de um jeito, mas ela se associa de outra forma dentro do nosso tema, né? Mas ele fala que as eleições são a bancada de negócios do mundo capitalista, mas né, dentro da nossa discussão, eu acho que as eleições são a bancada de negócios das novas oligarquias, né? Das novas pessoas que estão ali concentrando poder dentro da máquina pública e que compram de compram ou obrigam, né, as pessoas a votarem nelas de formas modernas, diferente do cabresto que conferia voto por voto, apontava arma na cabeça e ia atrás de fato. A gente tem novos mecanismos para esse cabresto, né? Quer dizer, um neocabresto, né? Um novo cabresto. Na Primeira República, o cabresto, né, o voto de cabresto, ele era exercido de forma até muito curiosa. Até mortos votavam, né, na verdade. Quer dizer, o RG, não existia o documento chamado Registro Geral na época, mas a certidão de nascimento de muitas pessoas que eram usadas nas inscrições como eleitor eram usadas para se fazer o voto, mas depois se descobriu que essas pessoas já estavam mortas, né? Então, quer dizer, existem registros de municípios pequenos que teve mais voto do que quantidade de gente viva que habitava o município, né? De toda forma, é bem curioso, porque quando a gente virou uma república no Brasil, o movimento republicano, baseado no manifesto republicano, foi um movimento de elites, via de regra, ou de classe média incipiente, classe média no começo de uma formação de classe média no Brasil, né? Mas o sonho, o ideal de uma república, entre algumas vertentes diferentes, a gente teve assim linhas de pensamento do que poderia vir a ser a república, né? A gente teve filosofias servindo de inspiração, a positivista, liberal e tal. Mas quando a gente virou uma república, pelo menos no pensamento geral de quem pensava a forma de governo, era para que a cidadania fosse ampliada. O Brasil deixaria de ter súditos e escravos e nobres, deixaria de ser uma sociedade formada por desiguais e passaria a ser uma sociedade formada por cidadãos, na qual todos eles tivessem os mesmos direitos. Ninguém teria um direito diferente para si, para o seu grupo, para a sua categoria social, né? E aí a gente não viu muito bem isso acontecer, porque na prática a desigualdade social continuou, a miséria da época da escravidão permaneceu presente no Brasil, a forma de participar da política permaneceu muito limitada, né, e excluía muitas pessoas da sociedade. Mas a gente teve movimentos para tentar refortalecer esse ideal republicano. Um dos movimentos foi aquele movimento dos militares de baixa patente, né, o movimento tenentista e tal. De toda forma, achei muito da hora o que vocês falaram assim sobre essa questão de acesso à informação, né, ou não. Eu acho que sim. O controle do voto das pessoas quer dizer, o voto é uma escolha. A pessoa vota na confiança daquele que vai representá-la na instância de um poder que delibera, né, que vai ter o poder de deliberar para o país, né? Ou para fazer uma lei, ou para fiscalizar outro poder, ou para executar programas, né? É dinheiro público. A gente dá um voto de confiança quando a gente vota, né? Eu acho que sim, que o fato do Brasil ter muito analfabeto, ter falta de acesso à informação, ter também outras formas de liberdade, né? Liberdade econômica, liberdade social, porque você era quase um servo da situação, né? Em determinados lugares aí. Naqueles períodos de 1910, 1920, 30 e tal, e por aí vai. Talvez no interior do Brasil a gente ainda veja muitas práticas aí. Mas, se na República Velha, né, tinha o controle ali feito pelo voto de cabresto, e esse controle era feito às vezes por ameaça, às vezes pela desinformação, né, ou um misto dessas coisas, de certa forma, a gente tem um desafio hoje que é o acesso à informação, a entender o que esses políticos fazem nesses poderes, né, nessas instâncias, e quem são essas pessoas. Parece que a gente tem hoje condições de acessar muitas informações, a gente está numa era digital, né? Nessa nova república, fundada em 1988,
um século depois, literalmente, praticamente, da fundação da República no Brasil, com a nossa Constituição de 88, parece que a gente hoje tem instituições mais fortes, tem condições de oferecer mais transparência, mas a gente ainda vê muita fake news, muita mentira em público, a gente vê informação falsa, né? E as pessoas vão seguindo, vão tocando, né? Vão confiando. Você falou de um sociólogo e eu lembrei também da ideia do homem cordial, do Sérgio Buarque de Holanda. Quer dizer, cordial no sentido de ser passional, de levar as coisas com paixão e não muito com a razão, né? E a gente se liga muito mais a uma pessoa, quando a gente vota, a gente quer confiar numa pessoa e não nas ideias dessa pessoa ou do partido dessa pessoa. Então a gente prefere confiar naquela pessoa porque ela tem alguns aspectos que a gente gosta mais do que no que ela eventualmente possa vir a fazer, ou potencialmente pode fazer, né? Ou fez na sua trajetória política. De todo modo, a gente tem uma questão aí, eu concordo que a falta de transparência, a falta de informação certeira pode ser uma base para esse neocabresto, né? Esse novo cabresto hoje. Esse é um problema, né? Para vocês é um problema, para mim é um problema para essa república hoje em dia. Não sei se vocês pensam que isso é um problema a ser ainda discutido melhor, né? Talvez os políticos pudessem até levar mais a baila, né? A colocar mais em pauta pública isso. Só que tem uma outra questão, pessoal. Quando a gente fala de república, na Primeira República, a gente tinha pelo menos dois Brasis. Um Brasil das elites e um Brasil popular. Brasil da plebe, um Brasil do povo, que fica às margens dessa elite, né? A gente teve lá uma bela época brasileira, uma bela época brasileira, inspirada nas luzes de Paris, das décadas de 10 e 20. A gente teve um pouco esse vislumbre entre pessoas muito ricas, em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, né, no Brasil. E a gente pensa que às vezes a história é isso, a história vista de cima, né? Mas e a história vista de baixo? As pessoas que ralavam, que suavam, que não tinham uma casa legal, que não tinham muita estrutura, que não tinha segurança de emprego, que não tinha direitos trabalhistas na Primeira República. Minha pergunta aqui é o seguinte, né? Pensando o abismo da República Velha entre a Belle Époque e o sertão brasileiro, se a gente quiser contrastar dois extremos assim, né? Será que hoje em dia a gente teria um abismo também até de acesso à informação, mesmo existindo internet assim até na escola pública, a forma como as pessoas acessam as informações, existe um abismo? Vocês acham que isso faz parte da realidade brasileira? Algo que a gente nota, inclusive, em relação à questão de acesso ao ensino. Você vai em uma escola particular com pessoas de uma classe mais... E elas têm muita certeza de quais faculdades existem, qual ensino é pago, qual ensino... E muitas vezes, em uma escola pública, as pessoas não têm nem essa perspectiva de continuar estudando, de acessar um conhecimento além daquilo que já é fornecido na base. Interessante, hein? Essa faz parte da formação das pessoas, né? Já se vê uma desigualdade, né? Minha pergunta parece até meio óbvia, mas eu acho que é muito importante discutir isso para evidenciar mesmo. Mas o que seria essa diferença na prática? Por que quem estuda em uma escola particular ou numa escola pública pode experimentar uma diferença e fazer parte dessa desigualdade, desse abismo social? Eu penso que a ideia de abismo entre dois Brasis ali que você falou, da Belle Époque urbana, do sertão, ela não muda muito com a ideia de modernização. A gente ainda tem uma ideia de gentrificação no nosso país muito parecida com a de 100 anos atrás, o que é assustador, né? Você via ali um movimento no início do século XX, por exemplo, nas grandes cidades como Rio de Janeiro, da saída do povo do centro da cidade, dos cortiços para ir para o morro, né? Para ir para as favelas. E nos grandes centros que se formam, a gente vê o mesmo processo. Quanto mais no centro você está, mais rápido mais rápido é feito um movimento para você ser tirado dali, né? O acesso à informação, eu acho que ele é só uma
a pontinha desse iceberg enterrado nessa desigualdade, né? O tanto de informação que você recebe, eu acho que não é tão discrepante. Eu acho que você falar de pessoas que não têm acesso à informação é você abrir um lapso muito pequeno da nossa sociedade atualmente. Agora, você falar de qualidade, que nem a Amanda falou da informação, a qualidade de busca, de acesso, é muito ligado. É um pouco preconceituoso falar isso, mas ainda assim é muito ligado aos processos de ensino, né? Você estar na escola te proporciona meio que quase intrinsecamente a ideia de aprender a buscar, aprender a entender, aprender a achar. E mesmo que você não tenha muita qualidade nessa busca, você ainda consegue se safar de coisas que pessoas que não tiveram esse acesso não conseguem, né? Além do fato da gente ter eu não queria usar essa palavra que eu acho ela muito difícil, mas eu não sei, um establishment, um modelo, talvez, de marketing que faz com que pessoas mais pobres, pessoas com menos acesso à informação, pessoas com menos acesso ao conhecimento, sejam seduzidas mais facilmente, até por questões políticas, né? Porque essa ideia está em todos os âmbitos da sociedade. Gentrificação é um conceito que eu, pelo menos, conheci na geografia, e ele se liga ao processo de urbanização que periferiza, que joga para a margem da cidade as pessoas que são mais pobres, né? A partir de especulação imobiliária, que também é uma coisa interessante de se pesquisar, a partir de precarização de serviços públicos nas regiões onde essas pessoas moram, e aí meio que você é forçado, de forma voluntária, a sair do lugar que você mora para ir para um lugar mais distante do centro, mais distante desse acesso, simplesmente pelo custo de vida, ou pela precarização, ou pela inviabilidade de Acho que cidadania. sua definição está muito bem, né? Em outras palavras, a Amanda tem uma casa que ela herdou da avó ali no centro da cidade. E aí a Amanda tem um trampo que paga para ela ali uns 4 mil por mês, mas só que o centro da cidade ficou tão valorizado, com um monte de galeria chique, um monte de prédio chique, que aí o IPTU da casa da Amanda ficou mais caro e todo o comércio ao redor, os pães da padaria, os supermercados vendem produtos mais caros, a Amanda não consegue sobreviver nesse lugar. É forçado, então, para sobreviver, a vender o seu imóvel, né? E aí você vai conseguir comprar onde outro imóvel? Lá na periferia da cidade, né? Esse é o processo prático de gentrificação. E o que é assustador é que há 100 anos atrás funcionava da mesma forma no Brasil. A diferença é que há 100 anos atrás usavam força física e tudo mais. Também é uma história interessante de se pesquisar, né? Eu tenho duas considerações e eu vou pedir ajuda para a Natasha aqui. Vamos ver se você se lembra, minha cara Natasha. Primeiro, o João aqui comentou sobre as favelas, né? A favelização no Brasil. Nós sabemos que o processo de favelização, ele é até mais antigo disso do que eu vou falar antes da República, porque as pessoas marginalizadas, nós tivemos ex-escravos, escravos forros e tal, eles não conseguiam habitar o centro de uma cidade, né? Então eles já iam para as margens da cidade. Também indígenas ou descendentes de indígenas e miscigenados e tal, né? Mestiços. Mas assim, quando ocorreu a famosa Guerra de Canudos, talvez a maior guerra civil do Brasil, né? Foi um massacre, ali houve um genocídio. Fica a dica do livro Os Sertões, do Euclides da Cunha, um correspondente, jornalista da época, que vivenciou e escreveu um livro, né? Muito bem escrito, muito legal. Quando aconteceu isso, como que foi o processo? Soldados, então, foram pelo exército, saídos de Rio de Janeiro, lá para o norte da Bahia, para o interior da Bahia, né? Lá na região do Arraial de Canudos, lutaram lá, cumpriram as ordens, massacraram os pobres cidadãos de Canudos, né? E quando voltaram para o Rio de Janeiro, para sua cidade de origem, não tinham mais emprego. Foram demitidos do exército. Foi um serviço voluntário. Eles atuaram como mercenários, né, naquele momento. E aí eles não tinham condições de morar no Rio de Janeiro. Soma-se a isso que o Rio de Janeiro ainda não havia iniciado um programa muito conhecido também do prefeito Pereira Passos, que foi o Bota Abaixo, que foi a derrubada de construções antigas, cortiços, que ficavam também numa parte mais nobre da cidade, e essas pessoas que ali moravam também foram expulsas dali, para que a cidade ficasse mais bonita no centro, né? Mas
já estava em vias de acontecer, já tinha um processo de expulsão dos pobres desse centro rico e nobre da cidade. E esses soldados, essas pessoas, então, foram procurar algum local para morar. O Rio de Janeiro é uma cidade diferente porque ele tem muitos morros no meio da cidade, né? E aí foi uma alternativa para ficar no centro da cidade, próximo ao comércio, próximo onde eles moravam. Eles começaram a construir casas nesses morros, né? E inspirados numa folha de uma planta lá em Canudos, que se chamava favela, eles começaram a chamar, então, esse local onde eles construíam seus abrigos de favela. E essa construção era feita de forma amadora, sem assistência do Estado, de qualquer jeito. Não tinha ligação com rede de esgoto, com saneamento básico nenhum, né? E que é assim, em grande parte, até hoje ainda. Então, a gente tem esse evento que eu queria lembrar, né? Mas aí, você falou de uma outra coisa também, eu até esqueci, cara. Você falou de um outro exemplo que você deu, que é o que eu queria perguntar para a Natasha. Eu falei dessa questão da favela, né, para explicar o nome, esqueci. Depois eu lembro. Queria te perguntar desse processo histórico aí. Mas você se lembra desse processo, assim, da Guerra de Canudos e de outras revoltas da Primeira República? Sim, muitas revoltas ocorreram, né? E a população, como o professor disse, não tinha onde viver. Então, assim, muitos movimentos ocorreram ali no Rio de Janeiro, né? Tiraram a população ali da cidade para construir essas avenidas mais largas, e eles não cediam um espaço, algum local, né, para as pessoas poderem construir uma casa, né? Então, não foi oferecido isso a eles. Eles apenas foram expulsos, né, dos locais onde viviam. Então, eles foram fazendo essas construções, né, de uma forma muito, vamos dizer, até que perigosa, né? Porque não foi a partir de uma planta, mas não era de uma forma segura. Então, foram feitas essas casas e... Ai, gente, não consigo concentrar. Tá tudo bem, minha amiga. Pessoal, quero até fazer um adendo aqui, né? Pessoal da produção, nem precisa cortar não, para todo mundo entender. A gente está num processo aqui de enriquecimento da nossa escola. Estão colocando computadores ali, né? Que vem do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, do campus aqui de Dourados, e está tendo um barulho aqui no fundo. Mas tá tudo bem. É o que não nos mata, nos fortalece. A gente consegue fazer assim mesmo, né? O que a gente não tem é outro momento para gravar. Vai ter que ser esse vídeo mesmo, né? Mas, pô, beleza. Eu quero ainda trazer outro tema. A gente ainda tem um tempinho aqui pensando esse contraste, Primeira República e hoje. Esse tema, ele é muito interessante para a nossa região. Durante a Primeira República não existia Mato Grosso do Sul. Eu acho que todos sabem, não sei se os nossos queridos alunos vão se lembrar disso, mas já deveriam saber, né? Existia o estado do Mato Grosso. O estado do Mato Grosso, outros estados, o Brasil, de forma geral, sempre foi um exportador de matéria-prima. Os produtos no seu estado in natura, no seu estado bruto, são chamados de commodities, né? Uma boa forma de saber o que é uma commodity é pensar que são aqueles produtos não transformados que são precificados em dólar, tem um preço comum no mundo inteiro, né? Então a gente sempre foi exportador de commodity, né? Na Primeira República, um produto muito lucrativo e que a gente exportava bastante era o café. Além do café, açúcar, algodão e outros produtos do gênero que vinham da agricultura, né? Da terra. A minha questão é o seguinte: a gente sabe que teve ciclos de produção muito lucrativos do café e da borracha e teve um processo inicial de consolidação de uma indústria. Não era uma indústria ainda na Primeira República que a gente pode chamar de bens de valor agregado, quer dizer, tecnologia de ponta, né? Que você usa certos recursos para fazer outros materiais com patente que valem muito mais dinheiro, né? A gente não fazia equipamentos muito valiosos. A gente fazia, sei lá, roupa, sapato, né? Alguma coisa do tipo. Enquanto países como Estados Unidos ou Inglaterra, França, lucravam muito mais com produtos de valor agregado, a gente não. Aí, nós éramos, então, dependentes de commodities, né? No passado, então, a gente foi chamado de um país do café. E hoje a gente tem um agronegócio muito forte.
E aqui, pessoal, quero que fique bem claro que eu não estou propondo nenhum tipo de crítica depreciativa ao agronegócio. Eu quero que a gente pense a relação agronegócio e indústria de bens de valor, de produtos de valor agregado, e o quão dependente a gente ainda é do agronegócio, mas especialmente esse setor das commodities do agronegócio e não das indústrias do agronegócio. Porque o agronegócio envolve a fazenda do agricultor, o pasto de quem cria boi, porco, galinha, mas também a indústria de insumos, a indústria que vai trazer outras tecnologias para esse ramo, para esse mercado, né? Mas vocês acham que a gente ainda é dependente desse setor e que essa dependência tem pontos positivos, pontos negativos? Ela oferece emprego? A gente depende disso para ter muito emprego para as pessoas? Ela rende dinheiro para as pessoas? Como que funciona essa realidade aqui? A gente aqui na região de Dourados, Mato Grosso do Sul, acho que tem isso muito forte, né? É um tema um tanto quanto polêmico, né? Eu acho que existe uma visão muito midiática de como funciona agronegócio, agricultura, e como ele realmente funciona é outra perspectiva. Inclusive, eu estava lendo sobre isso ontem. Quando o professor fala de agricultura, o quanto a gente depende de commodity, né, de um número até isso, né? 5% do nosso PIB é representado pela produção de commodity. Já o agronegócio, que é essa indústria que o professor falou que envolve a indústria de insumos, equipamentos para produção, a pós-produção, é cerca de 23%, né? Se você junta tudo, até os serviços que envolvem a produção agrícola tá envolvido dentro desse processo, né? Agora, se isso gera riqueza, se isso gera lucro populacional, se isso gera emprego, também é uma questão muito relativa, né? A gente vê, os dados mostram que a indústria o agronegócio é a indústria que mais desemprega nos últimos anos. Já que com o avanço tecnológico, você precisa cada vez menos de pessoas trabalhando dentro dessa indústria, né? Isso é você encontrou esses dados na sua pesquisa? Sim, isso é um dado consolidado. É muito engraçado você falar isso, porque eu realmente estava lendo sobre isso ontem mesmo. E um dos pontos que mais emprega, e tem um outro contrabalanço, né? Que é a quantidade, o tanto de dinheiro que a gente involuntariamente investe na produção agrícola do nosso país, né? Existem inúmeros subsídios, inúmeros incentivos. A gente tem o maior plano safra dos últimos 30 anos, no ano de 2026. Então, assim, é uma indústria que gera, sim, produção, é uma indústria que movimenta, de alguma forma, o nosso país a partir da venda de commodity, mas é uma indústria que retém contrapartida da população, né? Eu acho que falar sobre a gente viver, tal qual a gente viveu na década de 20, uma crise econômica avassaladora por conta da queda do preço dos commodities, já eu acho que uma coisa que a gente não corre tanto risco, economicamente falando. Existe um risco, óbvio. A gente era mais dependente, a gente era mais vulnerável na Primeira República do que hoje, né? Sim, até porque hoje a nossa indústria, basicamente, nosso PIB, a nossa indústria, basicamente, é uma indústria de serviços hoje em dia, né? Montagem de peças, montagem de carros, usinagem de pequenas peças. Então, a gente não é tão mais dependente quanto a gente foi no passado, mas ainda assim existe uma parte, né? Um quarto do PIB quase representa essa indústria complexa. Legal. Muito interessante que a gente está jogando aqui pautas, né? Para a gente só discursar ou discorrer aqui livremente, mas o mais legal é para os nossos alunos que vão ver esse vídeo depois e vão poder pensar como que a história faz parte do nosso presente. Porque todos esses conhecimentos de processo histórico, de transformação ou de permanências, isso faz parte de como a gente pensa a realidade hoje, né? Mas agora eu vou colocar um tema mais polêmico e desafiador para todos nós. E eu acho que realmente vocês, minhas colegas, vão poder refletir com mais força aqui com a gente. É um tema que eu acho que a gente tem discutido pouco
a gente, em geral, como cidadão, assim, todos os cidadãos na internet, pelo que eu vejo, as pessoas que têm TikTok, esses blogueiros, influencers em geral, né, têm discutido pouco. Tem pessoas que discutem a sério, apresentam muito bem as informações, fazem críticas e refletem de forma bem, assim, forte, mas eu acho que falta ainda a gente entender o que é realmente essa discussão, né? É uma discussão que diz respeito ao gênero e à cidadania no Brasil. Cidadania, se a gente puder resumir em poucas palavras aqui, é esse exercício dos direitos e deveres. Parece pouco, mas isso diz muito, porque o que compõe a gente como sujeito e como ator da nossa própria vida, como agente da nossa vida, são os direitos e deveres. É como a gente usufrui disso e participa da construção e manutenção desses direitos e deveres, né? Então aqui já diz muito, porque é o lastro da nossa vida toda. Mas vocês já ouviram falar da Berta Lutz? Você já ouviu, Natasha? Quem foi a Berta Lutz? Ela foi uma das mulheres que lutaram, né, pelo direito das mulheres ao voto, que, na verdade, a gente só foi conseguir ali em 1930. Eu ia falar 32. Então, ela foi uma das pessoas que lutou, né, pelo direito das mulheres ali a poder votar. Porque, assim, o que eu me lembro é que quando as mulheres questionavam, né, acho que desde 1891 aí, que começou a questão da movimentação, né, das mulheres questionar o porquê que elas não poderiam votar, né, já tinha essa questão do analfabeto não poder votar, né, e daí as mulheres também se movimentavam para entender por que elas não poderiam votar se elas trabalhavam, né, se elas participavam, né, da sociedade, por que elas não poderiam votar? Então, assim, foi um longo movimento, mas que ali só conseguiu, de fato, né, conquistar esse direito ao voto ali em 1934. Então, assim, tinha esses movimentos, elas queriam entender, porque elas estavam ali na sociedade, né? Mas de acordo ali com a Constituição, aquela primeira Constituição, ela é de que ano? 89, 1889. 1889? Ou a monarquista ainda? Acho que a monarquista. A monarquista é 1824, lá com Dom Pedro I. Que diz assim que os cidadãos, né? Então, quando as mulheres... Os cidadãos. Os cidadãos, né? Os cidadãos. Então, quando questionava ali por que as mulheres não poderiam votar, eles diziam que era porque os cidadãos, então era algo voltado para os homens, não incluía as mulheres nisso, né? Então, a gente teve aí longos períodos ali, né? Para a gente conseguir conquistar, que é algo muito recente, né? A gente está agora em 2026, mas parando para pensar aí no tempo de voto também, é um período muito curto, né? Para as mulheres conseguir ter esse direito de voto. Só para reforçar essa linha do tempo, 1824, a primeira Constituição, ainda lá com o poder moderador, o Brasil era uma monarquia, né, e tal. Desse período até 1889, quando a gente virou república, aí em 1891, a nossa segunda Constituição, mas a primeira republicana, né? Uhum. Até 1930, que é quando Vargas chega ao poder e cancela essa Constituição de 91, né? A ideia aqui, por trás disso, é que as mulheres eram consideradas incapazes de tomar decisões racionais pelos homens que decidiam as coisas do país, né? Quer dizer, é uma ideia totalmente machista, né? E que exclui as mulheres da participação do poder político. Não fazem parte dessa posse do poder, né? É uma segregação aí muito estranha, né? Mas que era comum naquela época. Quer dizer, comum para os homens que mantinham esse poder, não para as mulheres. Até porque essa luta por mais participação, ela é antiga talvez desde sempre, né? Cada vez mais surgem pesquisas de historiadores aí que vão descobrindo informações sobre mulheres que causaram impacto, que não só fizeram coisas como, sei lá, um exemplo clássico é a Cleópatra, que era da elite, né? Da família ptolomaica, do Egito pré-romano, ok. Mas outras mulheres que também lutavam por mais inclusão, lutavam ou induziam a inclusão de mulheres, né?
Não é o caso necessariamente da Cleópatra, porque ela tinha uma posição privilegiada, mas outras. Eu lembro de uma, não vou lembrar o nome, depois na legenda, se na edição a gente conseguir colocar, tem uma história muito louca. Uma mulher casada, ela era da pequena nobreza inglesa, britânica, casada com um nobre francês, esse nobre francês morreu, foi condenado por um crime que ela considerou injusto, e ela então vendeu os espólios, vendeu a herança toda e garantiu um pouco lá na Inglaterra, na parte dela da família, mas na França não. E ela comprou 2 navios, ou um navio, contratou mercenários e virou uma pirata no Canal da Mancha. E ela saqueava todos os navios franceses. Foi uma forma de vingança contra o governo francês. Isso foi no século XIV, 1300 e blá. Esqueci o nome dessa jovem guerreira. Ela não foi capturada, não morreu, ela deu trabalho para os franceses da época e ela foi muito impactante naquele momento, né? Não lutava necessariamente por inclusão das mulheres na política, mas mostrou que mulher é gente igual gente e que, pô, faz as coisas que todo mundo faz, né? E aí a gente tem também na Revolução Francesa uma discussão muito mais séria, que aí sim mulheres tentaram incluir na lei, na legislação, sendo feita no calor do momento pelos deputados constituintes lá na França, a cidadania estendida também às mulheres, não mais para que mulheres fossem tuteladas por um Estado feito por homens, né? Essa discussão não avançou na Revolução Francesa, mas a ideia ficou. Ficou a tal ponto das sufragistas, sufrágio é voto, né? Das sufragistas, o movimento das sufragistas na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, e que também veio para o Brasil, lutarem por esse direito de votar, né? O direito de voto é uma forma de participação política. Você falou 1932, e eu acho que sim, 1932 teve eleição de uma vereadora ou deputada estadual aqui no Brasil. Felizmente me deu um branco agora. É ruim para o professor de história quando ele esquece, mas são muitas informações, né? Mas fica a dica para pesquisar. Mas formalmente foi em 34, na Constituição Federal que Vargas promulgou, então, né, no governo Vargas, que aí então foi incluída a participação das mulheres, tanto para serem eleitas quanto para votarem, né, de maneira formal, em nível federal. Agora, a gente está falando de voto, está falando de poder político, né? Mas assim, o voto feminino, ele pode ser considerado essa primeira grande conquista aí, né, no Brasil, a partir da década de 30. Mas a gente sabe aí, eu não tenho números aqui agora, mas vez ou outra eu vejo nos noticiários que existe ainda uma desigualdade em 2 sentidos. Menos representatividade feminina no poder político, tem menos deputadas, menos senadoras, menos juízas, né, nos poderes políticos, e também algumas outras diferenças sociais, como, por exemplo, assim, mesmos cargos e empregos semelhantes e que com salários desiguais, né? E outras questões que eu acho que, se a gente colocar aqui na baila, faz sentido, não temos números para mostrar, mas uma espécie de sobrecarga maior para as mulheres no que diz respeito à vida doméstica, à divisão de tarefas de casais, a cuidado com os filhos, né? Vocês têm, assim, acesso a essas informações? Vocês dominam esses dados, assim, para discutir? Não uma questão de dominar os dados, mas um ponto que nós estudamos bastante, inclusive na faculdade, foi o movimento crescente dos red pills e da machosfera, que são movimentos voltados justamente para atacar as mulheres. Então, para lutar contra esses direitos que já foram conquistados e colocar elas nos lugares inferiores. Então, com o avanço da tecnologia, com o avanço da internet, está permitindo também que as pessoas se mantenham escondidas em máscaras para fazer esses discursos de ódio, garantindo, então, que não tenham avanço nesses direitos e lutando contra o que já foi conquistado. É assustador os números. Saiu até, inclusive, a série da Netflix, Adolescência, que trata um pouco sobre um jovem que estava influenciado ali por uma comunidade. E a gente pensa, não, isso é ficção, mas não é. Você para pesquisar, você para ler. E assim, isso é num nível maior.
Mas se você vai, por exemplo, olhar o Instagram da Malala, eu acho muito interessante, porque é uma figura histórica que agora faz videozinho pro Instagram. E é interessantíssimo assistir, porque traz algumas coisas que realmente agregam. E é muito comum você ver homens comentando de, tá, e o que você fez pra sociedade? Você ajudou no quê? Qual a sua importância? Então, desmerecendo completamente uma luta que ajudou inúmeras mulheres. Eu acho interessante também a gente trazer um ponto que quem cresce em um lar onde tem uma mulher, você consegue ver que ela está sempre sobrecarregada. E mesmo que ela trabalhe só em casa, ela não trabalha só em casa. Porque além dela cuidar da alimentação, né, dos cuidados com a casa, ela também vai cuidar das crianças, ela vai cuidar da saúde das pessoas com que ela mora. Então ela tem que estar atenta a tudo. Ela tem que estar atenta ao tempo, se vai chover ou não, para ela recolher as roupas do varal. Ela tem que estar atenta, se alguém espirrou dentro de casa, porque senão a criança logo vai estar doente, daí tem que procurar medicação para cuidar de uma pessoa, porque vai passar para outra. Então, assim, ela tem que estar atenta sempre ao geral. E não só dentro da casa dela, mas a comunidade em torno dela. Para ela conseguir proteger a si e a sua família. E são coisas que você não observa isso praticamente de homens. Homem não está preocupado, deixar a janela aberta vai chover dentro de casa, né? Eu tenho que comprar isso de alimentação, porque são vitaminas necessárias para a alimentação, né? Tanto das crianças quanto dos idosos, né? Então, principalmente cuidado com os idosos, sempre fica a responsabilidade para a mulher nessa parte, né? Que eu acho que é algo muito importante que também é apagado, né? Então, assim, a mulher ela já tem o seu trabalho, ela tem a sua rotina pessoal e ainda tem o cuidado com os demais, tanto dentro da sua casa como na sua comunidade, que sempre é responsável por uma reunião de paz, uma reunião de condomínio. Então, você sempre vê a presença feminina participando ali e é, assim, em números muito pequenos os casos de homens que participam dessas atividades em comunidade. Quando a mulher não está cumprindo esse papel, é colocada uma posição de culpa nela. E como assim você não está cuidando da sua família? Como assim você deixou a sua criança com o pai para resolver algo? Como se o pai não fosse também um cuidador, como se ele também não tivesse, como se o homem também não tivesse responsabilidades ali. Muito interessante, pessoal. Eu acho que a gente poderia discutir bastante aqui por 30 milhões de dias, né? Mas a gente tem que terminar esse episódio. Acho que já até ficou longo demais, né? Mas eu espero que a gurizada aí veja. E quem viu até o final, muito obrigado, né? A ideia aqui, gente, é despertar mesmo mais perguntas do que respostas, porque acesso à informação muitos têm. É só o nosso desafio é como procurar essas informações e conectá-las com a realidade, né? Também um pouco o objetivo dos nossos vídeos aqui é mostrar como a história é viva. A história, ela discute esses processos de transformações ou de continuidades que fazem parte do nosso dia a dia aqui hoje, né? E aí fica essa pergunta para encerrar: que república é essa que a gente quer? Porque a gente colocou uma república, né, para o país. A gente quer uma república democrática, mas de que forma a gente vai construir ela de verdade? Porque a gente já está nesse perrengue desde 1889. E parece que ainda tem muita coisa para melhorar quando diz respeito a aspectos republicanos, né? Então a gente vai encerrar o nosso Pode Isto e se surgiu pergunta, se surgiu dúvida, escreve no comentário nosso aqui, né? Pode escrever qualquer pergunta para a Natasha, para a Amanda, para o João, para mim e para qualquer um aqui. Pode ser uma pergunta de forma geral, genérica, pode sugerir tema. Nós faremos mais conversas assim, de história e atualidade, e também faremos conversas sobre formação de nível superior, faculdade e mercado de trabalho. E é isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima.